Então nós estamos trabalhando já nesse tema, até que ele venha, já desde o início do ano, e hoje é a 15ª mensagem, e o subtema dessa noite é, até que ele venha, vamos viver no poder do seu sangue. Por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Mateus, o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, hoje estamos no culto de ceia, e aqueles irmãos que nos visitam, que fazem parte de uma outra igreja, que confessa Cristo como Salvador pessoal, que já tem Cristo como seu Salvador pessoal, que já deu passo em obediência, ser batizado, está em comunhão com Deus, você é convidado a participar da mesa do Senhor nessa noite. A nossa ceia não é uma ceia ultra restrita. Ela é restrita para aqueles que confessam Cristo como Salvador pessoal, que já foram batizados e que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja, que façam depois o autoexame antes de participar da mesa. Mas esse texto de Mateus capítulo 26, nós temos aqui no versículo 26 até o 30, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Enquanto comiam, aqui estava no dia de Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, para o momento final do nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade muitos pensaram que era o final, mas foi o início da nossa história. Porque quando ele foi ali traído, quando ele foi chicoteado, quando ele foi crucificado, morto, muitos pensaram que acabou a esperança, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós sabemos que essa ressurreição de Cristo é que nos dá essa esperança de vida eterna, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E se você vive e crê em Jesus Cristo, creia que você já tem a eternidade com ele. Nesse texto de Mateus capítulo 26, nós podemos ver destacado aqui no versículo 28, ele falando do sangue da nova aliança. Quando se fala de nova aliança, significa que existe uma antiga aliança. E qual é essa antiga aliança? Vamos comigo na Bíblia, lá em Êxodo. O que diz Êxodo? Capítulo 24. Qual que é essa antiga aliança que Cristo falou que ele estava renovando com os seus discípulos e com todos aqueles que nele crê? Em Êxodo capítulo 24, versículos 6 a 8, nós lemos sobre essa antiga aliança. Êxodo 24, versículos 6 a 8. Diz o texto: Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. E tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue do quê? Vamos juntos? O sangue da aliança. O sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E quais foram as palavras? Deus falou para Moisés:
estatutos, mandamentos, preceitos. E o povo por 2 vezes, diz o versículo 3 e o versículo 7 de Êxodo capítulo 24, por 2 vezes eles falaram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. E a pergunta que eu faço nessa noite: eles fizeram? Eles obedeceram? Não. Por isso que era necessário fazer uma nova aliança. E onde está isso? Que diz que eles não obedeceram? Lá em Jeremias, vamos comigo. Jeremias, capítulo 31. Está se referindo a essa aliança que foi feita com o povo no deserto, através de Moisés. Jeremias 31, versículo 31 a 34. Nós lemos ali: eis que vem dias, diz o Senhor. Esses dias chegaram, amém? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com toda a casa de Judá. Mas é só com eles. Como nós cremos em Cristo como Salvador, nós também somos chamados casa de Israel. Somos também herdeiros dessa promessa, amém? Somos descendentes de Abraão, segundo a promessa pela fé. Aí diz o versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante de eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vamos fazer uma aplicação aqui? Aquelas leis que Moisés leu ao povo lá no deserto, foram escritas aonde? Em tábuas de pedra. E é difícil apagar, né? Mas quando Moisés desceu do monte e viu o povo rebelde fazendo um bezerro de ouro, o que ele fez com aquelas tábuas de pedra? Quebrou. Ela estava quebrando ali. Mas Deus, como Ele é compassivo e perdoador, Moisés rogou o povo, ele foi lá de novo, e Deus escreveu novos mandamentos. Moisés trouxe ao povo, e o povo ouviu: olha, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Mas eles não obedeceram. Tem uma palavra que diz que aquilo que você escreve, muitas vezes, só está no papel, nós não obedecemos. Por isso que quando ele falou em Jeremias, que agora eu vou escrever essa nova aliança na mente e no coração, não tem como apagar. Por isso que a gente pode tentar contextualizar aqui todo o compromisso que você faz, que você escreve no papel. Você pode cancelar, você pode anular, você pode até mesmo esquecer. Aqueles que casam, você tem a certidão de casamento. Quantos tem certidão de casamento aqui? Guarda lá 7 chaves. É um compromisso para. Tem 2 certidões de casamento. Com Cristo é uma só. Com Cristo. Ah, então tá, renovou. Ah, foi embora, então partiu. O irmão ficou viúvo, então por esse motivo, 3 anos depois, o irmão teve mais uma certidão de casamento. A forma que Deus fez para poder quebrar a aliança do casamento é a melhor forma possível para todo casal que hoje estão casados. É aquela morte física onde Deus separa o casal. A pior separação é quando você diz que é viúvo de marido, de esposa viva. A separação causa trauma, tristeza, mas quando morre fica a dor da separação. Mas a gente sabe que a pessoa partiu e agora você está livre para contrair novo matrimônio que seja no Senhor. Mas essa aliança que aqui foi escrita em tábua de pedra, por isso que o povo anulou.
Então, quando você fizer algum contrato, algum acordo, algo que você assine no papel, assine antes na mente e no coração. Foi por isso que Cristo falou: olha, essa aliança que eu estou fazendo aqui com vocês, é aliança no meu sangue. E o sangue de Jesus tem poder. Essa é a promessa de Deus através do profeta Jeremias. E essa promessa, ela foi dita que ela estaria gravada na mente e no coração do seu povo. Voltando ao texto de Mateus 26, versículo 28, Jesus falou: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Você já faz parte dessa nova aliança? Posso ouvir um amém? Faço parte dessa nova aliança, porque eu já tenho Cristo na minha mente e no meu coração. Por toda a Bíblia nós encontramos Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Hoje pela manhã o nosso irmão Walter falou sobre a lição da Bíblia, sobre os livros da Bíblia. E ele dividiu ali dentro dessa lição de forma didática que o Antigo Testamento são 5 blocos de livros. São 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E no Novo Testamento também tem 5 blocos de livros. E em cada um deles nós vamos encontrar Jesus Cristo. Eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês, algo que a gente não viu ainda nesses 38 anos que eu estou aqui na igreja. Fazer uma dinâmica, porque quando você faz algo e coloca uma imagem, ou faz algo, trabalha, você grava com muito mais facilidade. Então por isso eu quero convidar aqui 2 pessoas. Vou convidar aqui o Jesus Duarte. Temos o Jesus entre nós aqui. Jesus Duarte. E convidar ali o Marlon na outra ponta. Fique aí, Marlon. Se nós formos traçar aqui a Bíblia, vamos pensar no Antigo Testamento e no Novo, nós temos um rastro de sangue que vai de Gênesis a Apocalipse. Não existe emenda. É uma fita só. Pegue na ponta aqui e passa a outra ponta lá para o Marlon. Estica aí. Imagine que esse seja o Antigo e o Novo Testamento. Existe emenda? Existe emenda entre eles? Existe cores diferentes, que fala diferente? Não existe. É uma só. Então, se você for olhar para a Bíblia, você vai ver na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, um rastro de sangue, falando de Jesus Cristo. Rapidamente falando aqui, irmãos, eu encontrei na internet algo, permaneça um pouquinho aí, que fala de Gênesis e Apocalipse. Podemos encontrar em cada livro, indicando ou tipificando Jesus Cristo. Em Gênesis, para cada um deles, depois se vocês quiserem, tem um versículo. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher, Gênesis 3,15. Em Êxodo, o Cordeiro Pascal. Em Levítico, o sacrifício perfeito. Em Números, aquele que foi levantado para a nossa cura e redenção, a rocha ferida. Em Deuteronômio, é o verdadeiro profeta. Em Josué, é o capitão da nossa salvação e príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, é o nosso libertador. Em Ruth, é o parente resgatador. Em Samuel, ele é o rei esperado da nação. Em Reis, é o rei prometido. Em Crônicas, é o descendente de Davi. Em Esdras, é o ensinador divino. Em Neemias, é o reconstrutor. Amém? Em Esther, é a providência divina. Em Jó, é o nosso Redentor que vive. Porque eu sei que ainda vive o nosso Redentor. Jó falou naquela situação difícil dele. E continua, em Salmos ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes é o pregador perfeito. E continua, em Cantares é o nosso amado. Em Isaías é o servo do Senhor. Em Jeremias é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações é o consolador de Israel. Em Ezequiel é o Senhor que reinará. Em Daniel é
o ancião de dias. Em Oséias, o marido fiel e orientador. Em Joel é o juiz das nações. Em Amós é o Deus do fogo. Em Obadias é o Salvador. Em Jonas é a salvação do Senhor. Em Miqueias é o ajudador de Israel. Em Naum é o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque é o puro de olhos. Em Sofonias é o pastor de Israel. Em Ageu é o que faz tremer os céus e a terra. Em Malaquias é o sol da justiça. Em Zacarias ele é o renovo. Em Mateus é o rei e Messias. Em Marcos é o servo de Deus. Em Lucas é o filho do homem. Em João é o filho de Deus. Em Atos é o Cristo ressurreto. Em Romanos é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios ele é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios é a imagem de Deus. Em Gálatas ele é o Cristo que liberta. Em Efésios é a cabeça da igreja. Em Filipenses é o viver. Em Colossenses é o homem perfeito. Em 1 e 2 Tessalonicenses é o Senhor que virá. Aleluia. Em 1 Timóteo ele é a nossa esperança. Em 2 Timóteo é o nosso general. Em Tito é o nosso salvador. Em Filemão é o doador do bem. Em Hebreus é o sacerdote eterno. Em Tiago é o legislador. Em 1 Pedro ele é o rei. Em 2 Pedro ele é o nosso Senhor. Em 1 João ele é o Cristo. Em 2 João ele é o Filho do Pai. Em 3 João ele é a verdade. Em Judas ele é o único dominador e Senhor. Em Apocalipse ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. De Gênesis a Apocalipse você pode encontrar Jesus Cristo. É o rastro de sangue que nós encontramos na Bíblia, como essa linha vermelha contínua, sem interrupção. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Me devolva a fita que é da Anitta. Daqui. Você pode encontrar Jesus Cristo na Bíblia? Se vocês quiserem, eu tenho isso aqui, depois posso passar. Todos com um texto bíblico. Mas falando desse rastro de sangue, qual é o poder do sangue de Jesus Cristo? Você já viu aquela frase, o sangue de Jesus tem poder? Uma vez uma pessoa estava sendo assaltada, uma senhora, e o cara queria levar a bolsa dela, mas ela gritou tão alto, não sei se foi o grito dela que assustou, ou a palavra que ela falou, mas ela, o sangue de Jesus tem poder. O assaltante correu. Tem poder também, tem esse poder. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, voltando lá ao texto de Mateus, capítulo 26, versículo 28, disse Jesus, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O sangue de Jesus é o único que tem poder de remir, de apagar para sempre os nossos pecados, amém? Não existe outro poder do sangue. Nós podemos derramar o sangue, como pais, como mães, podemos dar o sangue para educar os nossos filhos, até morrer por eles, de tanto trabalhar, mas não é um sangue remidor, não é um sangue salvador. Somente o Cristo, somente Jesus Cristo. Não importa a gravidade do seu pecado, não importa a consequência do seu pecado, quando você vem para Jesus Cristo, Ele te purifica de todo o pecado. Olha comigo o que diz Isaías capítulo 1. O convite que Deus faz à nação de Israel e a nós hoje ainda. Em Isaías capítulo 1, versículo 18. O convite que Deus faz. Vinde, pois, arrazoemos. Ou seja, vamos conversar. Venha a mim e vamos conversar, vamos refletir. Deus fala em Isaías capítulo 1, versículo 18. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, vermelha, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim,
se tornarão como a lã. Então não importa se o seu pecado, você acha que ele está muito sujo, venha para Deus, Ele vai purificar, Ele vai te remir. Não importa o tamanho do seu pecado, não existe pecado que Deus não perdoa. Não existe pecador que Deus não restaure. Porque se nós formos olhar para a história dos profetas de Deus, for olhar para a história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele era um pecador? Moisés era pecador? Abraão? Todos. A Bíblia fala que não há um justo nenhum sequer. Mas quando eles reconheceram o pecado que tinham diante de Deus, Isaías, dentro desse contexto que nós lemos, quando ele viu o rei com R maiúsculo, ele falou: ai de mim, porque eu estou perdido. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele confessou diante de Deus o seu pecado, e Deus foi ali com a tenaz e purificou o seu pecado, em Isaías capítulo 6. Então esse convite que ele faz em Isaías 1 é para que você venha a Ele, converse com Deus, coloque diante de Deus o seu pecado, a sua angústia, aquilo que está aprisionando você. O pecado tem o poder de nos aprisionar, e Cristo tem o poder de nos libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está na Bíblia. Mas se nós olharmos aqui para o poder do sangue de Jesus, 1 de João, capítulo 1, versículo 7, nós lemos: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Creia nisso. Muitas pessoas vêm para Deus, vêm para a igreja carregados com um fardo muito grande de pecado. E quando confessa diante do Pai, quando se coloca diante de Deus e oramos, e estamos ali juntos, a pessoa sai aliviada. Porque tudo que estamos falando aqui está baseado na palavra de Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, 17, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o seu passado, aquilo que você cometeu de erro e de pecado, é colocado na cruz de Cristo. O sangue de Cristo tem o poder de apagar o seu pecado. E Miqueias fala que quando Deus olha para o nosso pecado, Ele pega o nosso pecado e joga na profundeza do mar. Alguém já leu esse texto? Joga na profundeza do mar o nosso pecado. E você já sabe qual que é a profundeza do mar? Não temos consciência de quão profundo ele é. E naquele momento, quando ele faz isso, ele não fala para você pegar lá e pescar de novo. Ele coloca uma placa bem grande: proibido pescar o seu pecado. Então ele apagou o seu pecado, ele esquece. Nós não esquecemos do pecado uns dos outros. Mas Deus, Ele esquece, Ele apaga as nossas transgressões e perdoa os nossos pecados. Então o primeiro poder que nós podemos ver aqui nesse texto de Mateus 26, 28, é que Jesus Cristo tem o poder de remir o pecado de muitos, de toda a humanidade que busca Ele como Salvador pessoal. Se nessa noite você buscou a Cristo como Salvador, creia, Ele tem o poder de remir, de apagar o seu pecado. Somente através do sangue de Jesus podemos encontrar o perdão verdadeiro, a remissão do nosso pecado. Lá em Efésios capítulo 1, podemos ler esse texto também, Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos a redenção. Em Hebreus 9, 22, um texto muito conhecido, diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Desde o início, lá de Gênesis, o primeiro sacrifício que Deus aceitou
Foi o sacrifício do seu filho Abel, que sacrificou aquilo que ele tinha de melhor diante de Deus. E aquele sacrifício agradou, mas já estava tipificando a Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. E desde então a marca do sangue foi por toda a Bíblia. Era necessário que o sacerdote entrasse de ano em ano para a remissão dos pecados do povo e dele mesmo também. E Hebreus fala que não é por sangue de bodes, de carneiro, que você será remido, mas por um único sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então o poder que ele tem de remir os nossos pecados, de nos purificar diante de Deus, em nenhum outro nós podemos encontrar tamanha paz e tamanha segurança, porque o seu sangue vertido na cruz, além de nos livrar da condenação do pecado, nos trouxe a salvação e a vida eterna. Essa mensagem é uma mensagem de paz, de esperança e de conforto. Foi através do sangue de Jesus que fomos também comprados por Deus. Quando nós pensamos nessa palavra comprados, fica meio, parece que é algo que soa pejorativo. Nós fomos vendidos de alguma forma. Nós estávamos nas garras de quem antes de Cristo nos comprar? Nas garras do diabo. Porque Jesus Cristo veio não para condenar o mundo, diz em João capítulo 3. Eu vim para salvar o mundo. E quem nele crê é salvo. E quem não crê já está condenado. Então seja, nós estamos já vendidos para o pecado, para o inimigo. E diz a palavra de Deus, para confirmar o que nós estamos falando aqui, lá em Atos capítulo 20, versículo 28. Se você tem a sua Bíblia, ou se não tem, encoste ao lado de alguém que tenha, ou pode abrir no celular, caso você tenha também. Em Atos capítulo 20, versículo 28, nós lemos que: atendei, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós somos comprados pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Estamos pastoreando o rebanho da igreja de Deus. Fazemos parte da igreja de Deus, o qual ele comprou pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Mais à frente um pouquinho, em 1 Coríntios capítulo 6, nós lemos também que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Ou seja, nós não pertencemos a nós mesmos, depois que recebemos a Cristo como Salvador pessoal. Por quê? Olha só o que diz o versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Nós pertencemos a Deus. Não somos mais de nós mesmos. É o que diz a palavra de Deus. Por que devemos pertencer a Deus? Por que não a nós mesmos? A Bíblia fala: ai do homem que confia no homem. Confia em si mesmo. Nós temos que confiar no Senhor. Porque é só Ele que nos dá a eternidade, a vida eterna. Só Ele que nos dá a paz verdadeira. Quando Cristo estava para partir, Ele disse para os seus discípulos, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Ele deixou para nós uma paz que excede todo o entendimento. Não é a ausência de problemas, não é a ausência de enfermidade, irmão Lino. Ele nos dá a paz em meio à enfermidade, em meio à dor, em meio à tristeza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembra Cristo quando estava naquele momento difícil, no Getsemane? Ele estava ali rogando ao Pai que afastasse dele aquele cálice. Naquela noite crucial, ele pediu para os discípulos vigiar com ele, mas os discípulos dormiram.
E Cristo, nem por uma hora vocês puderam vigiar, porque o problema não era dos discípulos, mas era de Cristo. Ele não dormiu aquela noite. Mas quem que confortou Cristo? Em Lucas fala, diz: o anjo do Senhor, ao lado de Cristo, confortou. Mesmo naquele momento difícil, veio a alegria de Cristo se entregar. Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Olha só o que diz lá em Hebreus. Vai comigo lá para Hebreus, capítulo 12. Versículo 2. Hebreus 12, 2. Diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, não é tristeza, da alegria que lhe estava proposta, ele suportou o quê? A cruz. Não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Jesus tinha alguma proposta para ele, por isso ele suportou a cruz. E quando nós olhamos dentro desse contexto, suportar a cruz é suportar as provas que nos vêm. Você está passando por alguma prova hoje? A Bíblia fala suporte, mas suporte com perseverança. Porque as provas que Deus permite que passemos, elas vêm para nos aperfeiçoar. E Tiago fala em Tiago 1, versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 3. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Versículo 12 diz de Tiago: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então não desista de lutar pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu chamado, pela sua fé. Não desista de lutar, porque vale a pena lutar. Essa alegria de suportar a aprovação é maravilhosa, porque quando você passa por algum problema e vai consultar alguém que já passou por aquele problema e desistiu por várias vezes, ele não vai te dar um bom conselho. Mas se você tem um problema e vai consultar com alguém que está passando, que já passou por aquele problema igual ao teu, mas suportou e perseverou, ele vai dizer: olha, eu consegui, porque o Senhor me sustentou. Esse é o poder do sangue de Jesus Cristo. Um poder que purifica de todo o nosso pecado. Um poder que nos dá o perdão, a restauração, porque nós somos comprados por um preço de sangue. E além de sermos comprados através do sangue de Jesus, nós fomos também aproximados de Deus. Diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios 2, 12. Nos diz que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tem pessoas hoje assim, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas quando em Cristo, diz o versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? Então o sangue de Cristo, além de nos remir, nos purificar, nos perdoar, ele nos aproxima de Deus. E para que ele nos aproxima de Deus? Qual é a finalidade de estarmos próximos de Deus? Olha comigo o que diz Hebreus capítulo 10. Por quê nós nos aproximamos diante de Deus? Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o sangue de Jesus Cristo nos aproximou diante de Deus para que nós possamos entrar com intrepidez ao trono da graça. Não existe intermediário para falarmos com Deus, nós vamos direto à fonte. E pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Nós sabemos que quem intercede por nós é Jesus Cristo, Filho. Não precisamos orar por Paulo, Maria, João, por aqueles que morreram no passado, para chegarmos diante de Deus. Vamos orar direto para Ele. Quando Maria estava naquela festa de casamento e faltou vinho, os discípulos foram para ela: aí, faltou vinho, Maria. Ela fez o milagre de transformar o vinho, em João, milagre. Maria fez o milagre de transformar aquela água em vinho? Não. Ela disse: faça tudo o que meu filho disser. Então ela já estava delegando ali, falando: quem manda aqui, quem faz o milagre é Jesus. Não foi Maria que morreu na cruz por nós, foi o filho dela. Ele que está à direita de Deus intercedendo por nós. Maria foi a grande serva de Deus, a bem-aventurada entre as mulheres, a escolhida por Deus. E ela faz parte dos santos que receberão a glorificação do corpo transformado na ressurreição final. Ela está esperando a ressurreição do corpo, assim como nós, o dia que morrermos. Então tudo isso que nós podemos encontrar na Bíblia são verdades acerca do poder do sangue de Jesus Cristo. Ele abriu esse novo e vivo caminho através do seu sangue. O poder de sangue de Jesus Cristo também nos torna justos diante de Deus. Há algum justo aqui? Somos justificados pelo sangue de Cristo. A Bíblia fala em Romanos 3,10: não há um justo nenhum sequer. Mas quando você olha para a palavra de Deus em Romanos 5,9, nós podemos ver aqui que somente o sangue de Cristo tem o poder de nos justificar diante de Deus. Versículo 8 de Romanos 5 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o sangue de Cristo nos torna justos diante de Deus. Não a nossa justiça, mas a de Cristo. A justiça de Deus. E o poder do sangue de Jesus não só nos justifica, mas como também nos santifica. Hebreus 10:10, Hebreus 13:12 fala sobre isso. Ele nos santifica. Somente através do sangue de Jesus encontramos a paz e a reconciliação com Deus. No sangue de Cristo houve a reconciliação do mundo inteiro. Porque se Cristo tivesse vindo naquele momento, na plenitude do tempo, e não tivesse cumprido os propósitos de Deus, nós estaríamos ainda perdidos. O mundo estaria em trevas. Hoje nós somos ditos por Jesus Cristo que somos a luz do mundo. Ele é a luz, mas ele diz lá em Mateus que nós somos a luz do mundo. E você que é salvo em Jesus Cristo sabe do que eu estou falando. No seu trabalho, na escola, no comércio, onde quer que você vá, se você é a luz, as pessoas vão perceber em você algo diferente, porque você é a luz do mundo. Não se pode esconder um crente, uma pessoa que é a luz do mundo. Amém, irmãos? Eu estou muito devagar ou não? Alguém está dormindo aí ou não? É que tem a musiquinha ali do fundo. Uma vez o pastor estava pregando assim, tão mansinho, né? Aí um senhor cochilou, mas cochilou profundo. Aí o menininho estava do lado dele, o pastor falou: olha, acorda o seu tio aí. Ah, não foi eu que fiz ele dormir? Então você estava falando mansinho, por favor, acorda aí. Nós somos a luz do mundo. Um tempo atrás, nessa igreja aqui, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, um membro da igreja foi convidou uma pessoa para vir na igreja de um centro espírita. E a pessoa veio à igreja naquele culto, assistiu o culto, mas falou: olha, depois você vai lá na minha sessão, né?
Aí o pastor, o membro foi conciliar com o pastor: pastor, eu vou mesmo lá no terreiro de Umbanda? Pastor, eu vou. Vai, se ele veio aqui, você vai até lá. Você está firme na fé? Estou, então vai. Aí disse que o membro foi retribuir a visita. E aqui a pessoa veio no culto, como hoje, foi louvores, mensagem, agradeceu. Aí quando esse membro chegou naquele templo, naquele salão lá, naquele terreiro de Umbanda, ele sentou lá no cantinho, começou as batidas ali e tal, os pais de santo começaram a se incorporar. Alguém chegou e falou: olha, tem alguém atrapalhando aqui a nossa sessão. Tem algo acontecendo aqui que eu não sei. O pessoal começou a ficar incomodado. Aí aquele visitante que veio à igreja: acho que é você, hein? Luz do mundo. Creia. A Bíblia fala que somos luz do mundo. Aí ele se sentiu tão, sabe assim, deu até arrepio nele naquele momento. O Espírito Santo falando com ele, ele: olha, eu tenho Cristo como Salvador. Então quando você é luz, em qualquer lugar não há mais trevas. A sessão acabou naquele dia, não teve mais sessão naquele dia. Ele teve que sair dali. Então creia, onde você estiver, você é luz, você também é sal. Você faz a diferença. Esse é o poder do sangue de Jesus Cristo. Ele nos justifica, nos santifica. E através do sangue encontramos paz e reconciliação. Colossenses 1:20. Vamos abrir esse texto. Colossenses 1:20. O que havendo feito a paz pelo sangue, diz o versículo 20 de Colossenses, da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a reconciliação do sangue de Cristo atinge as duas esferas, céu e terra. E quando nós falamos de reconciliação, naquele momento da morte de Cristo, derramando sangue, Ele estava reconciliando o mundo com Ele para com Deus. E Ele nos delegou também esse ministério da reconciliação. Porque se nós temos Cristo como Salvador, temos um ministério, diz Paulo. Somos ministros, somos embaixadores para reconciliar o mundo com Cristo. Indo para o final dessa mensagem, somente pelo poder do sangue de Jesus, temos a vitória final. Amém? Sobre quem nós teremos a vitória final? Sabe sobre quem? Sobre aquele que nos acusa dia e noite. Aquele que te acusa dizendo: você não é digno de estar diante de Deus. Você não é digno de receber essa graça. Você é pecador, você é impuro. O acusador. Lá em Apocalipse, capítulo 12. Olha comigo o que diz. Apocalipse, capítulo 12. De quem está falando e qual é a vitória que teremos? Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11, diz ali: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite, de dia e de noite, esse acusador, diante do nosso Deus. Então o diabo vai acusando diante de Deus. Foi o que ele tentou fazer com Jó, acusando Jó, que não era digno. Olha, Senhor, o Jó tem muitos bens, tira os bens, ele vai praguejar. Tira os filhos, tira Jó. Em todo momento, Jó não pecou contra o Senhor. Ele acusando Jó. E o texto fala aqui que naquele dia foi expulso o acusador de nossos irmãos, que o mesmo os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram, diz o versículo 11. Por causa do quê? Do sangue do Cordeiro. Amém? A nossa vitória está pelo sangue de Cristo. É por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte,
não amaram a própria vida, ou seja, até o final, nós daremos testemunho pelo sangue de Cristo. Somente pelo sangue de Cristo encontramos a salvação e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você está aqui nessa noite e já faz parte dessa família, dessa nova aliança, louvado seja Deus por isso. Leve essa mensagem para as pessoas que estão lá fora. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão de fazer parte dessa nova aliança, hoje é o dia, agora é a hora. Não deixe passar amanhã. Amanhã só Deus pertence. Nós sabemos que o sangue de Cristo tem esse poder. E o poder do sangue de Jesus, ele é infinito. Ele nos purifica, nos cura, nos aproxima de Deus, perdoa, liberta da condenação do pecado, nos traz a salvação, vida eterna. E até que Ele volte, devemos viver nesse poder do sangue de Jesus. Amém?